Com o passar do tempo, muitas coisas mudam. Eu creio que se olharmos agora no espelho, não encontraremos mais o menino ou a menina que antes víamos. Mas existem duas coisas que são imutáveis: Deus e a palavra de Deus. Embora que os homens tentem mudá-las, mas ainda assim, Deus sempre erguerá a sua igreja para falar da verdade. E é sobre isso que eu quero partilhar com vocês hoje. Paz de Cristo, luzes. Em João 6, no seu versículo 66 a 69, diz assim a palavra do Senhor: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nos versículos primeiros, a Bíblia conta que havia uma grande multidão que seguia Jesus por causa dos milagres que operava sobre os enfermos. E naquela mesma multidão, Jesus decidiu realizar mais um milagre, que foi a multiplicação de pães e de peixes. A Bíblia diz que todos quantos estiverem aí poderão ser saciados. E por essa mesma razão, vendo o povo que Jesus multiplicou os pães e os peixes, a Bíblia conta que no dia seguinte, essa mesma multidão foi à procura de Jesus. E no versículo 25, a Bíblia diz o seguinte: E achando na outra banda do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? No 26, Jesus responde: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? 29, Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou. Gostaria de partilhar com vocês 3 pontos importantes. O primeiro é: como saberemos que estamos a viver o evangelho adulterado? Para que saibamos se estamos a viver ou não o evangelho adulterado, é necessário que nos perguntemos qual é a motivação que nos leva a seguir a Jesus. Aquela multidão seguia Jesus por causa do pão. E algo lamentável que acontece nos dias de hoje é que muitas pessoas seguem Jesus por causa do pão, mas seguem Jesus por causa do pão porque ainda não perceberam que além do pão há muito mais em Jesus Cristo. E é isso que Jesus vem dizer no versículo 27: Trabalhei não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Porque Jesus vem mostrando que eu não tenho somente o pão, eu tenho também a salvação. O segundo ponto são as características de um evangelho adulterado. O evangelho adulterado, ele dá cura, ele dá pão, ele dá peixe, mas não exige de nós a santidade. E foi isso que aconteceu no versículo 60, que diz: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro este discurso, quem pode o ouvir? Nas outras versões diz: Duro este discurso, quem pode o aceitar? E perguntaram: Que faremos para executarmos as obras de Deus? Nos versículos a seguir, Jesus vai lhes dizer o que têm de fazer. Mas quando ouviram tudo quanto tinham de fazer, eles disseram que aquele discurso é duro. E isso que acontece no evangelho adulterado. Você que é todo de Deus, nós seguimos somente a Jesus Cristo por causa dos interesses. Mas quando Jesus vem dizer quais são as nossas condições, nós dizemos que o discurso de Jesus é duro. O evangelho adulterado, ele mostra que tudo se exige de Jesus. Ele mostra que Jesus tem de dar, Jesus tem de dar, Jesus tem de curar, Jesus tem de fazer. Mas quando é do nosso lado, nós não devemos fazer nada. Nós podemos viver de qualquer maneira. E para terminar, eu gostaria de partilhar com vocês o maior perigo da proclamação do evangelho adulterado, que é a perda da nossa salvação. Os homens podem inventar inúmeras versões, mas a Bíblia é imutável. E a Bíblia diz no livro de João, no seu capítulo 3, versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira e que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo da morte de Jesus Cristo foi a salvação da humanidade. No versículo 60, os discípulos disseram: Duro é este discurso, quem o ouvirá? Mas no versículo 68, nós podemos ler a declaração de Simão Pedro, que diz:
Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, luzes. Ainda que seja difícil, carregamos a nossa cruz, mas não existe onde nós podemos ir a não ser Jesus Cristo. E estar em Jesus Cristo significa não só receber os milagres, mas também aceitar as renúncias, para termos como garantia a salvação das nossas almas.